São 3 horas? 3 horas. Viu? Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a esta casa que nos recebe com muito amor e carinho, né? Sabemos que há muito somos recebidos e adentrarmos os portões dessa casa, os companheiros do plano espiritual já nos envolvem com muito carinho, né? Nos harmonizando, nos atendendo dentro das necessidades que cada um precisa, né? Então, quero dar boas-vindas a todos, aos companheiros da internet também, que conosco, né, participam conosco desse trabalho. Apesar de ser um feriado, né, uma véspera de feriado, ontem tivemos aí uma lembrança até, segundo dizem, né, que foi nessa data que Jesus foi crucificado, teve a paixão, no sábado malharam o Judas, né, o Judas se enforcou, domingo teve a Páscoa, a comemoração judaica, mas é mais o sentimento que nós externamos, né, nesse momento. Sabemos que ele cumpriu a sua tarefa nesse planeta, deixou o seu legado e cabe a nós, né, tocarmos e aprendermos e vivenciarmos esse legado que ele deixou para nós, né, que é amai-vos uns aos outros como vos amei, ao teu próximo a ti mesmo, né, não desejar o mal para aqueles, né, desejar sempre o bem para que receba o bem também. Então, a mensagem dele é bem simples, né, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a ti mesmo. Aí estão os profetas, estão os mandamentos, aí estão as leis, todas as leis de Deus, né? Então, essa lembrança aí para ele. E, só repetindo, os nossos horários estão no site, né? www.casadocaminhosantana.com.br, inclusive as palestras gravadas, né? Todas as palestras são gravadas e ficam à disposição. É só ir lá no site. Se alguém tiver problema de acessar pelo Internet Explorer, vai lá nas configurações e habilita, né? Habilita a utilização do site. Tá? Configurações da internet, clica lá e permite que o acesso. Aí você consegue verificar pelo Internet Explorer, tá bom? Nós todos os dias temos palestras, temos plantão de atendimento, né? E no domingo nós temos evangelização infantil a partir das 10 horas e temos também a nossa mocidade, né? Também no domingo às 10 horas aí, que um trabalho desenvolvido aí com jovens, né? E fica o convite para quem quiser participar, tá? De terça-feira, às 8 horas, às 8h05, né? 8 horas e 5 minutos, tratamento de paz para enfermos, para depressão, para dependência ou à distância, através de familiares ou amigos, né? Um trabalho que é realizado. Na sexta-feira também temos palestras de paz, mas é voltado mais a um grupo de atendimento espiritual e de apoio a dependentes químicos, aos dependentes do tabagismo e os seus familiares que sofrem com essas, quando vê os seus parentes, seus entes queridos, enveredar por esse caminho, né? Um caminho doloroso para todos, para os familiares e para o assistido, né? Todo segundo sábado do mês, a partir das 9 horas, nós entregamos 80 cestas básicas para famílias cadastradas aqui na Zona Norte de São Paulo, né? Às 4h30 nós temos aí a distribuição de lanche para moradores de rua. Quer dizer, começa às 4h30, 18 horas a equipe sai para distribuir os lanches para aqueles companheiros que estão na rua, que precisam de um apoio, de um carinho, né, uma ajuda aí para poder enfrentar as dificuldades, né? Não cabe a nós julgarmos a situação de cada um, nem temos essa obrigação de julgar nem nada, mas simplesmente prestar auxílio, né? Como Jesus falou para nós, né? Auxiliar o teu próximo, ajuda o teu próximo, né? Que você será ajudado também. E no primeiro e terceiro domingo do mês, a partir das 9 horas, nós temos um curso para gestantes. Inclusive, começaram a turma agora em março, né? É um curso que é realizado, e no final desse curso é distribuído em enxoval, que é montado para aquelas gestantes, né? Para que dê um primeiro acalento àquele espírito que está retornando a convivência conosco, né? E, por último, né, eternos pedintes que somos, né? Queremos primeiro agradecer as doações que foram realizadas para a montagem das cestas básicas. Agradecemos do fundo do coração essa dádiva generosa, né, que é realizada. Mas precisamos pedir que continuem doando, pois temos o trabalho para fazer, né? São 640 quilos de alimentos que nós distribuímos todos os meses, né? E grande parte custeado pelos próprios trabalhadores
Então, quem puder ajudar com a gente, os nossos itens que nós mais precisamos são arroz, óleo, açúcar, macarrão e leite em pó. Então, toda ajuda é bem-vinda, quem puder ajudar, que seja 1 quilo, não tem problema. Se 1 quilo de um macarrão, alguma coisa, já dá para montar uma cesta para atender. Para quem não tem nada, 1 quilo é muita coisa, né? Gostaria de pedir também, se alguém for receber o passe à distância, mas o passe à distância é somente quem tem cartão e que for orientado, né, pelo plantão fraterno, tá bom? E pediram para divulgar também o cadastramento de cestas básicas 2017. Então, dia 27 de maio, né, no sábado, a partir das 10 horas, será distribuído senhas, onde serão feito o quê? O cadastramento para as famílias, para renovarmos as famílias, né, que recebem o auxílio da cesta básica. Então, dia 27 de maio, né, às 10 horas, a partir das 10 horas. Então, quem puder chegar um pouco mais cedo, porque são poucas senhas, então, puder chegar mais cedo, pega a senha, já faz o cadastro. Depois desse cadastro, os assistentes sociais vão ao local verificar realmente as condições da família, tudo, e monta-se e passa a partir daí a receber o auxílio, durante 6 meses aí recebendo a cesta básica, tá bom? Muito importante, somente serão cadastradas famílias que residam na Zona Norte, tá? Então, só Zona Norte. Não adianta se o seu parente mora na Zona Sul, não, é só quem mora na Zona Norte. Por isso que as assistentes sociais vão ao local, endereço de residência, para confirmar se realmente é residente na Zona Norte, tá bom? Então fica aí o convite aí, tá? Outra coisa também, é importante, quem não tenha recebido na Casa do Caminho, nos anos 2015, 2016 e 2017, já tenham recebido cestas básicas. Vão dar chance para outras pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de receber esse auxílio. Feito isso, passados esses avisos, vamos nos preparando aí para iniciarmos o nosso trabalho da tarde. Então, convido a todos para fecharmos os olhos do plano físico e elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido. Vamos pedindo que possamos, Senhor, aproveitar ao máximo o que estaremos conversando nesta tarde. Que tudo o que estaremos conversando, Senhor, nos auxilie durante a nossa trajetória, a nossa semana, o nosso mês, nos levando a refletir, a raciocinar o que realmente, Senhor, esperas de nós e o que nós esperamos. Então, que essas oportunidades que se apresentam, Senhor, sejam aproveitadas ao máximo. E agradecidos por essa oportunidade, humildemente pedimos permissão para iniciarmos os trabalhos da tarde. Que assim seja, graças a Deus. E vamos envolver com muito carinho meu companheiro Miguel, que ele fará a exposição da tarde. Que ele seja feliz na sua exposição. Obrigado. Boa tarde a todos os nossos irmãos presentes, nossos irmãos da internet e aos espíritos que estão aqui também acompanhando. Esses espíritos sempre vêm assistir palestras aqui, porque eles estão treinando para futuras reencarnações. Estão aprendendo com a gente como que é a bondade divina. Sempre que você quiser aprender, a oportunidade surge. Então, quando nós desencarnamos, no plano espiritual, muitas vezes, vamos às instituições espíritas, sendo levados pelos mentores, para, muitas vezes, aprender, ouvir o palestrante, né? Que não é nem ele que está falando, né? Que, com o tempo e a experiência, nós vamos aprender que nós somos uma comunidade de espíritos que estamos juntos, né? Nós todos. A nossa individualidade é uma comunidade, porque há muitos espíritos trabalhando conosco. A sua reencarnação está sendo tratada por um grupo de espíritos. É interessante isso. Espíritos amigos, espíritos que estão torcendo por você, que estão te ajudando. E quando nós desencarnamos, nós também fazemos, né, o efeito de ajudá-los quando eles estão, né, na luta, no campo, na esfera do corpo. O tema de hoje, na luz da reencarnação, ele está afeto à obra O Céu e o Inferno, uma obra maravilhosa, que também é chamada ou a justiça divina, segundo o Espiritismo, né? Segundo os Espíritos. Nesse livro, nós encontramos realmente
né, a orientação de uma justiça divina diferente daquela que nós estamos acostumados. Nós ficamos séculos, milênios, né, desenvolvendo uma justiça e de repente vem Jesus Cristo, reencarna e nos diz que a justiça é diferente. E nós até agora, 2000 anos mais passados, ainda não aprendemos. Interessante isso. Muito bem. O tema de hoje, na luz da reencarnação, o autor Emmanuel vai falar no livro Justiça Divina, que também chama Justiça Divina o livro, né? Vai falar o seguinte: hoje nós podemos ter alguns órgãos do corpo doentes, compelindo-nos a aborrecimento de incessante medicação, medicamento contínuo. Tem gente que tem problema, tem gente que desenvolveu, não sabe nem como pegou, hepatite, tem doenças assim que está tratando, né? Problemas cardíacos, circulatórios. Elas, porém, se fizeram assim à força de suportarem ontem os teus abusos dos venenos da mesa. Muitas vezes, né? Nós falamos do fígado. Trazes hoje o corpo mutilado, obrigando-te a movimentos de sacrifício. Tens, no entanto, o carro físico deste modo, por lhe haveres gasto ontem. Esse é ou aquele recurso em corridas à delinquência. Então ele está falando aqui que cada coisa, cada dificuldade, cada limitação que nós temos nessa reencarnação, ela refere, né, a abusos que nós cometemos, né? Muitas vezes a pessoa tem um problema, aqui ele usa o termo cérebro hebetado, né? Quer dizer, é uma idiotia que a gente fala, né? Imbecilidade, que não é uma ofensa, e sim uma doença, dificultando as nossas expressões. Mas isso porque ontem mergulhavas a própria cabeça em clima de trevas. Olha só. Olha só o perigo que é nós vivermos cultivando os maus pensamentos. Depois não queremos ficar doentes, né? O sujeito tem um problema de saúde e acha que não é nada disso. Mas você vê que a maioria dos médicos falam, o cara teve um AVC porque ficou nervoso. E no fundo o cara estava nervoso. Naquele exato momento o AVC aconteceu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, gente. Os gregos tinham razão. Mente sã, corpo são. Trazes hoje carência material por sentinela de cada dia. Contudo, ontem atolavas o coração no supérfluo, articulado com o planto dos infelizes. Olha só. Né? Hoje a gente reclama que tá faltando dinheiro, né? Mas gastamos no passado. Tínhamos demais e gastamos. Agora a gente tem que ter essa limitação. Gozado que para aprendermos alguma coisa, nós precisamos dar o devido valor a ela, né? E o dinheiro tem o seu devido valor mesmo. Servindo só ao bem material, você pode conquistar com o dinheiro prosperidade espiritual. Mas é preciso saber realmente aplicar. A maioria de nós não sabe. Nós somos muito maus economistas na vida, quando a gente pode aplicar o dinheiro para ajudar as pessoas. E a gente não faz. Muito bem. Essas questões do corpo, que nós estamos vendo, cada correspondência refere-se a uma coisa, a uma ação nossa. Quer dizer, cada correspondência, cada problema físico é uma reação de uma ação que nós tivemos, né? Ou não tivemos, nos omitimos, porque a omissão também é um erro. E aí, de repente, nós temos uma nova reencarnação com essas limitações e necessidades, tanto materiais, financeiras, quanto os problemas no corpo físico. No entanto, nós somos uma alma caminhando, navegando num corpo físico. É preciso nos compreendermos. Conhece a ti mesmo é o segredo. Esse segredo de conhecer a si mesmo é aquilo que a gente não faz, é a reforma íntima. Trazes hoje na própria casa a presença de certos familiares que te acompanham à feição de verdugos. Entretanto, são eles credores de ontem, que surgem no tempo pedindo as contas, cobrando. E muitas vezes, gente, a gente vai falar assim, os espíritos se reúnem por afinidade na reencarnação. Sim. Você cria um laço de afinidade tão grande com o teu inimigo, que você não para de pensar nele. Você vive preocupado
em alimentar o ódio por ele. E você desencarna e leva esse ódio para a dimensão espiritual. Logo, né, você está ligado a ele. Então vem a reencarnação como um processo de reparação entre ambos. E aqui nós vamos falar já essa palavra-chave, reparação. Todos somos capazes de fazer o melhor, porquanto pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar os erros do passado, clareando o futuro. Perfeição é a meta. Vou dar uma pausa aqui na última, para a gente pegar o texto do Céu e Inferno e estudar. O ponto A, o ponto X da nossa existência é o arrependimento. Isso é que faz você mudar. Para você ter o arrependimento, primeiro você precisa aceitar que errou. Logo, você precisa vencer o seu orgulho e seu egoísmo. Aceitar que é uma criatura que está necessitando de melhorar. Né? E isso aí é assim, funciona assim. Depende de cada um, ninguém sabe explicar. No Céu e Inferno é uma obra que nós estudamos muito a fio. Tem comunicações que o espírito, na mesma semana que desencarnou, foi criminoso, já se arrependeu. E tem comunicações de espíritos que mais de 300, 500 anos não se arrependeu. Ninguém sabe dizer aonde está. Talvez tenha um momento, talvez seja um lance, um momento de graça, até, sei lá, uma luz que de repente a nossa alma acende dentro de si mesma. Porque o arrependimento é uma coisa, para você aceitar que tudo aquilo que naquele ponto, que tudo aquilo, a sua caminhada foi errada até ali, e que você precisa melhorar, precisa vencer uma tonelada de orgulho que nós carregamos. E realmente a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência das nossas faltas cometidas. Então, a expiação, ela é consequência dos nossos atos, seja desde a vida presente ou seja após a morte, na vida espiritual, ou ainda numa nova existência corpórea, até que os traços da falta tenham desaparecido. Então muitas pessoas pensam, tem espírito mal? Tem. Eles pululam aí nas ruas, pelas coisas, fazem a maldade. E aí? Isso não vai ficar impune, não. Lá. Mesmo que o ato que você comete na vida espiritual vai refletir. E aí, quando você for reencarnar, não tem jeito. Você vai sofrer as consequências. A reparação consiste em praticar o bem para aquele mesmo a quem se fez o mal. Esse é o segredo. Primeira coisa, se nós quisermos avançar, a primeira coisa, né? Você quer mudar de vida, você vai pagar suas contas, né? Vai lá, liquida suas contas, fecha a empresa e vai mudar para outro ramo, né? Vai ser fazendeiro, vai largar de ser lojista. Então, você ao mudar de ramo, você tem que liquidar todas as suas contas. Nós queremos mudar de direção da nossa vida, sem que haja reparação, sem você praticar o bem àquelas pessoas às quais você fez o mal e não sabe, muitas vezes tem na memória, mas lá no íntimo, no nosso coração, nós sabemos, né? Sabemos que é difícil, muitas vezes dentro do lar nós encontramos dolorosas relações para nós, porque atinge o nosso orgulho, fere o nosso orgulho todo dia, né? E aí essas relações em nossos lares, né, são as que mais nos ensinam muitas vezes. Aquela criatura difícil no nosso trato é o nosso excelente professor da alma. É que nós olhamos só pelo lado ruim, não pelo lado bom. E muitas vezes, nós não estamos falando isso também só nisso. Veja bem, se a criatura te agride numa relação familiar, é outra história, né? A criatura te agride, o que você precisa aprender? Não a reagir, mas tomar uma providência. A não ficar de braços cruzados enquanto a criatura está te agredindo. Isso é importante a gente lembrar, né? Você precisa ter uma ação, e essa ação depende de você. Porque enquanto você deixa a criatura fazer o que quer com você, você está sendo omisso. E está sofrendo porque quer. E quer. Você está ali porque você precisa mudar.
Nós precisamos mudar, é burilamento da alma, nossa personalidade. Nós precisamos entender como nos relacionar com as outras pessoas, né? E aí entra que aquele que não repara os seus erros nessa vida tornará a encontrar-se numa outra existência com as mesmas pessoas que o ofendeu. Eu roubei totalmente essa criatura. Eu roubei todo o dinheiro dela, abandonei numa outra vida e fui viver na Berlinda, na Boemia, né? Nós vamos nos reencontrar. Eu vou ter que reparar aquilo realmente, porque isso é uma questão, não é nem Deus, está no tribunal da consciência, onde estão escritas as leis de Deus. Deus não precisa determinar uma sentença, é nós mesmos, no tribunal da consciência, onde estão escritas as leis de Deus, é que vamos procurando essa reparação. Aí você vai dizer assim, mas e Jesus não falou da miséria? Falou. Nós pagamos, o ceitil pagamos de uma forma diferente. Sabemos que praticando o bem, nós aliviamos as nossas faltas no passado, né? Mas praticar o bem àqueles a quem nós prejudicamos é o melhor caminho para que você possa, depois, trilhar a sua estrada, encontrar a felicidade e encontrar a paz. Nem todas as faltas acarretam um prejuízo direto e efetivo. Nesses casos, a reparação se realiza fazendo-se o que se deixou de fazer. Olha lá. Cumprindo-se os deveres que foram negligenciados ou desprezados, as missões em que se tenha falido, praticando-se o bem reparador do mal que se fez. Ora, veja bem, nós estamos falando aqui nessa questão da omissão, ele está sendo claro. A criatura é agredida todo dia pelo marido. O marido é violento. Ela está cometendo um erro. Qual é o erro que ela está cometendo? Ela, a criatura, contra si mesma, né? Deixando que o corpo físico, que é objeto de uma oportunidade, né, seja atingido, seja variado por uma criatura. Nesse caso, é uma omissão dela. É culpado o agressor, mas é culpada ela também. A criatura não pode deixar. Ela tem que tomar as providências. No passado, não existia como. Hoje tem, né? Então, a omissão também é... A gente não percebe muitas vezes, e a nossa omissão... é um grande... E nós somos muito omissos. Nós saímos aí na rua, nós estudamos a palavra do bom samaritano, né? Vemos que o bom samaritano é aquele que ajudou a criatura que estava na rua, que não conhecia, né? Um passou, achou que não precisava se envolver, né? Disse, eu não vou me envolver com isso, né? O outro achou, né? Um determinou o orgulho, outro o egoísmo. Né, um sacerdote e um levita. Mas o terceiro samaritano foi lá e ajudou. Quando nós achamos alguém na rua aí, nós fazemos o quê? Nós fazemos como... Nós vamos lá, levantamos a pessoa, ou procuramos saber, ou pelo menos fazemos uma oração. Olha que coisa boa. Ou pelo menos olhamos para a pessoa com compaixão e pensamos que Deus abençoe. Acho que isso aí já conseguimos, né? Pois é. O bom samaritano, que é o amor dentro de nós, ainda não está totalmente desperto. Se estivesse, aconteceria isso de fato. Nós vimos lá uma pessoa na rua, né? Agora, é lógico, quantos de nós vemos às vezes algumas pessoas chorando na rua, a gente vai procurar saber, a gente pergunta, né? Vai indagar da pessoa o que aconteceu. Né? E isso acontece, mas a pessoa estando deitada na rua, o cara está deitado na rua com uma garrafa de 51 do lado... Você nem precisa perguntar, né? O que aconteceu, né? Aí você já sabe que então... Mas quantos de nós procuramos ajudar os nossos semelhantes? Como a parábola do bom semeador, né? Ali a gente não sabe. Muitas vezes a criatura está ali sofrendo com um problema sério, né? Teve um ataque e ninguém... Né? E é tão triste hoje a gente esperar... Nós estamos vivendo um mundo de provas e expiações mesmo, né? Ligou para o SAMU, pode esperar uma hora que vai demorar, né? E aí você não consegue... Né, ajudar a criatura. Se você souber como ajudar, é importante. Por isso que é bom a gente ter curso de primeiro socorro, a gente vai ter, sabe, se especializar e não deixar que o conhecimento se perca assim. Porque a gente pode ajudar uma pessoa que teve um ataque, por exemplo, um ataque cardíaco, né? De qualquer jeito, a gente tenta. Para você, né, conseguir se libertar
dos erros do passado, obviamente, a oportunidade é agora. Então, Emmanuel tinha, em todas essas frases, a gente lê na nossa doutrina, que o presente é a colheita do passado. Né? Você quer saber seu passado, olha o seu presente. E a semeadura do futuro. Você quer saber seu futuro, olha o seu presente. Você pode ficar, nesse exato momento da sua vida, reclamando da sua existência, chorando pelos erros do passado. Né? Porque chorar e ficar lamentando não é arrependimento. O arrependimento já envolve a boa vontade de reparar, de corrigir onde está errado. Né? Então, você prefere chorar, lamentar e ficar vivendo mergulhado no seu passado, sem andar para nenhum lugar. Ou você prefere fazer o bem agora e já semear o seu futuro. A escolha é sua. O presente é a colheita do passado e a semeadura do futuro. Você escolhe onde você quer. Onde você quer trabalhar. Se você quiser ficar no seu passado, pode sofrer. Vem mais doença aí. E de tanto sofrimento que você acarreta para o corpo, nosso corpo emite hormônios, emite substâncias, fabrica. Nosso corpo é uma fábrica. Né? Produz, né, elementos que vão causar-nos doença. Excesso de adrenalina, excesso disso, excesso de hormônios que vão nos causar problemas físicos. Tudo isso para a nossa má vontade de não seguir. Leon Denis dizia que a vontade é uma potência da alma. É verdade. A primeira coisa que precisa ter é vontade de mudar. Você ficar na mesma coisa todos os dias, né? Você se levanta, vai para o trabalho, volta para casa, fica na rotina, não mata, a rotina mata. É assim, nós precisamos também fazer alguma coisa com a nossa alma. É o momento de mudar? Não tem. O Espírito falou, quanto mais tarde, pior aqui. Arrependimento em qualquer lugar, qualquer tempo. Tanto faz reencarnado quanto desencarnado. O problema é quanto mais tardio, mais sofrimento. Então é agora que nós temos que fazer, não tem que esperar para depois. Arrependimento é agora. E a expiação? A nossa expiação, vamos ser sinceros e honestos, a gente sempre já falou aqui, na nossa existência terrena, a maioria de nós, 99% aqui, nós não temos expiação total, nós temos provas. Nós temos uma reencarnação mais de provação. Expiação, se eu tivesse uma limitação forte, que me impedisse de trabalhar, que me impedisse de viver normalmente, de andar, e até uma série de coisas. E essa expiação, muitas vezes, pode ser uma escolha do Espírito. Ele não está expiando. A gente acha que é expiação, mas o Espírito usou uma vida de limitações para desenvolver a compaixão nos outros. No próprio Obra O Céu e o Inferno, nós encontramos lá uma mensagem de um menino. Ele, aos 2 anos, já desenvolveu uma doença, escaras pelo corpo todo. E tinha o corpo todo defeituoso, né? A perna saía pela trançava aqui na cabeça e tal. E o corpo cheio de escaras. E como o hospital antigamente, né, era uma casa onde as pessoas, né, ficavam nas camas e tinham vários doentes. A única pessoa que ia falar com ele era um médico. O médico teve tanta compaixão, porque a família abandonou, levou lá no hospital e largou. Aos 2 anos, né? E ele falava bem, e o médico gostava de conversar com ele. O médico falou assim, eu não entendo como é que você consegue ter um discernimento tão grande diante dessa prova sua. Todo mundo olhava e fugia, né? O médico gostava de ficar conversando com ele. Bom, moral da história. Ele deu conselhos para o médico e foi desenvolvendo a compaixão no médico. Médico, hein? Chegou aos 8 anos, ele desencarnou. Desencarnou e foi chamado à sociedade espírita, está lá na Obra O Céu e o Inferno, e foi falar da situação dele, estava maravilhosa. Eles perguntaram da sua expiação, ele falou, foi uma escolha. Eu vivi mesmo uma vida com dificuldades. Mas essa reencarnação foi uma escolha que eu fiz. Mas para aliviar minhas dores, eu pedia para o médico me dar um remédio para dormir, porque as minhas dores eram tantas, né? E às vezes eu queria orar e eu atrapalhava as pessoas. Com a minha voz, ele não tinha, ele só queria orar, ele só podia fazer isso.
viver na cama, depender dos outros e orar. E aí, hoje eu tento consolar as pessoas que estão sofrendo, estão passando por provas e expiações. Essa é a coisa mais maravilhosa. Eu tive uma reencarnação feliz, onde foi muito rico, mas abusei, né, do ser humano, abusei das pessoas, abusei. Eu era mesmo da nobreza. Ele falou mesmo que aproveitou, né? E todos aqueles que ele prejudicou, ele depois sofreu as consequências numa reencarnação longa. Mas aí ele aproveitou numa outra reencarnação, com as mesmas dificuldades e até piores, por escolha, né, para desenvolver a compaixão nas pessoas. Então a gente não pode julgar ninguém. O que a gente tem que tratar é do nosso... Vamos conversar com aquela pessoa que existe dentro de você. É você com você. Cada um de nós sabe do que a gente está falando, né? Está aqui dentro, né? Esse meu eu aqui, ó. Eu tenho que parar de vez em quando, às vezes um pouco, não é? Estar só não significa estar em solidão. Me olhar, fazer um exame realmente interior, é parar. É você. Ninguém pode fazer isso por você. Jesus não pode fazer isso por nós. Deus não pode fazer isso por nós. Seu pai, sua mãe, por mais que te ame, não pode fazer isso por você. Tem que ser você. Olha dentro do seu coração, vê onde você pode mudar e melhorar. Muda. Muda, porque você pode fazer isso. Porque não adianta ficar aqui só a gente pensar assim. Se não desenvolvermos o amor em nosso coração, nós não vamos evoluir. Nós vamos desenvolver, o amor tem que crescer. O bom samaritano dentro de nós, que ainda está longe de ser o bom samaritano que Jesus ensinou, e que é um samaritano perfeitamente possível homem, Jesus não ministrou lições que não fossem possíveis ao ser humano, ao espírito no estágio humano. Ele não chegou para nós todos e falou assim, ó, vamos construir planeta, aí, seus preguiçosos, estão tudo aqui. Não, ele falou assim, perdoa. Coisas que nós podemos fazer, né? Ame-se uns aos outros. Ele não falou outra coisa. Ele não deu missões difíceis para nós, porque isso é para eles que são espíritos superiores. Compreendendo a natureza humana em diversos momentos, né? Ele trouxe a mensagem necessária para a nossa evolução. E tudo aquilo que Jesus ensinou se aplica ao nosso mundo íntimo. Nós temos um sacerdote, um levita muito forte ainda em nossos corações. O egoísmo e o orgulho. E nós precisamos dar força ao bom samaritano em nossos corações, que é o amor. E a opção é nossa. Que cada um de nós faça as suas escolhas, na certeza de que todas as nossas escolhas terão consequências. E nós é que fazemos essas consequências acontecerem conosco. O presente pode ser a semeadura do seu futuro, se você buscar a prática do bem. Exatamente aí é que está o segredo. A prática da caridade. É por isso que o Espiritismo, o nosso lema é fora da caridade não há salvação. E a partir daí a alma encontra a si mesma. Tem a felicidade de encontrar em seu coração a si mesma. E aí o caminho se torna menos árduo, mais rico e mais feliz. Uma boa tarde a todos, muita paz e muita luz. Vamos passar para as perguntas ou colocações. Bom, agora é chegado aí o momento, né, da nossa participação. E o microfone fica aberto para quem quiser já fazer um questionamento, uma colocação a respeito do tema. É só levantar a mão, né? O microfone chegará até vocês. Alguém? Alguém desejaria fazer um comentário a respeito do tema? Bom, Miguel. Não, fala um comentário, pelo menos. Né? Ela está louca. Sim. Ela não quer. Aí ela ali. Ah, não. Você falou que a gente precisa mudar, né, assim, em relação ao mal que é proposto a nós, a gente não assimilar e procurar ultrapassar e se tornar pessoas melhores, talvez, né? Em relação ao nosso governo, o que o senhor diz isso? Em relação ao governo, o governo é um reflexo do povo. Isso a gente sempre soube. Por isso que nós precisamos mudar para que pessoas melhores sejam eleitas. Né? Nós precisamos mudar.
E isso começa, a mudança começa sempre dentro de nós. Nós queremos um mundo melhor, cada um de nós tem que fazer esse mundo acontecer dentro de si mesmo. Você pode e consegue. Todos nós conseguimos. Basta nós queremos melhorar. Nós melhorando a nós mesmos, aí, logicamente, as pessoas que dirigem o país vão ser diferentes, né? Com certeza. Uma pergunta aí. Ó, Lourenço? Não, Lourenço. Nós está lá longe, mas não esquece de nós, né? Não, Que ele bom. acompanha. Boa tarde, Lourenço. Obrigado. Boa tarde. O Lourenço, né? Ele coloca boa tarde, saudades. Um forte abraço a todos os presentes. Se me permite, a reencarnação seria infinita e é uma verdadeira bola de neve. É como dívida de banco, cresce cada vez mais, por mais que paguemos, acumulando juros sobre juros. Cada erro que cometemos nesta vida invalida o bem de outra. Na realidade, a reencarnação se tornaria um círculo vicioso que, a pretexto de evoluir alguém, somente a tornaria pior. Pensando dessa forma, onde estaria a justiça divina? Como ficaria a existência Nossa, de aí Deus? pelo menos eu anotei umas 20 perguntas, mas eu vou começar pela primeira. Reencarnação não é infinita. Espíritos puros não reencarnam mais. Está lá na nossa doutrina. Primeira coisa, né? Chega um momento que o espírito não precisa mais reencarnar, né? Aí nós vemos aqui que a solução está dentro de nós, gente. A misericórdia divina faz uma contabilidade diferente da nossa. O bem que nós fazemos se multiplica de bênçãos na nossa vida. Muitas vezes, muitas coisas pelas quais iríamos passar na nossa reencarnação, já não vamos passar porque nós mudamos a direção. É preciso entender que não é essa contabilidade pau e pedra, olho por olho, dente por dente, que não é, que Jesus falou isso exatamente, né? Tem o acréscimo de misericórdia. Logicamente, né, na última frase que nós guardamos para o final, e agora nós vamos aplicar, ó, reencarnação é o caminho. Não é uma finalidade, é um caminho que nós trilhamos para a nossa busca, nossa melhoria, nossa perfeição. Toda falha na direção da obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Mas toda a bênção, e todo o bem, e toda a evolução que nós conquistamos, passa a ser nossa também. Vai chegar um momento que você não precisa mais reencarnar, né? O bem que fazemos dá conta da nossa evolução interior. O bem que fazemos faz com que nós melhoremos as nossas condições, aliviemos nossas provas e muitas vezes nos libertemos de nossas provas, né? Através da prática do bem. O bem nunca é em vão. Nenhum bem é em vão. Obrigado, Miguel. Obrigado, Lourenço. Sempre lembrando, né, que Jesus falou que não ficará pedra sobre pedra, né? Será construído um novo, as pedras, aquilo que dizem que é firme, irá ao solo e será construído sobre bases sólidas, né? Ele falou para os mestres lá de Jerusalém, né? Falou, não ficará pedra sobre pedra desse templo bonito. E realmente, você vê que hoje tem uma mesquita lá onde era o templo. A duras penas. Mas o que ele quer dizer é que o homem novo, ele renasce a partir do momento que ele aceita que ele tem uma tarefa a realizar aqui e que ele tem condições de modificar, se trabalhar, se transformar. Esse é o homem novo, né? Que através do trabalho... ele deixa você, quando você mesmo se desapega das suas coisas, se torna uma pessoa nova. Diferente. Exatamente. Esse homem novo é que nós... É o significado de amanhã, a ressurreição. Exatamente. A ressurreição, ela não tem um significado de reencarnação. A ressurreição, a Páscoa simboliza uma renovação. Você se torna um novo ser, né? E nós percebemos aí, né? Paulo chegou a ver o Cristo no estertor da espiritualidade, a coisa mais maravilhosa, porque ele viu uma luz, né? Aquele era o Cristo, né? Nós estamos acostumados a imaginar um corpo, né? E Paulo viu Jesus... Em toda a sua plenitude. Quer dizer, estava começando, estava retornando aos ambientes espirituais, nas esferas superiores, não viu tudo, e ficou cego 3 dias. Né? Então, o brilho do espírito superior é imenso. Mas o amor é que vai fazendo com que nós avancemos. Cada passo, todos os dias. Muda um pouquinho. É bom. Tá? É por aí. A mudança tem que ser sempre com o pensamento para melhor. Abra seu coração, olhe o mundo com os olhos do coração, olhe as pessoas à sua volta com mais amor, né?
Não julgue, porque se você julgar, você não ajuda ninguém, não consegue fazer as duas coisas. Por isso que Jesus nos orientou, não julgueis. E um Deus também não nos julga, não. Deus nos julga. Existe a justiça, e é nós que temos que arcar com as nossas consequências, e nossos atos, né, dão conta da nossa situação evolutiva. Olhemos então com amor a todas as criaturas, porque o amor desenvolvido em nossos corações faz com que nós realmente amadureçamos espiritualmente. Então, um grande abraço. Obrigado, Miguel. Obrigado a todos. Obrigado, Lourenço, pela participação. Então vamos, meus irmãos, depois de muito recebermos, né, chegado o momento de retribuirmos. Então vamos, mais uma vez, fechar os nossos olhos do plano físico. Vamos unir os nossos pensamentos, elevando-os a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, aos companheiros da espiritualidade. E vamos abrir os nossos corações e doarmos os melhores sentimentos, os melhores pensamentos, as melhores energias. Que essas energias possam ser utilizadas pelos companheiros da espiritualidade, levando-os a todos os que estão necessitados, a todos aqueles que clamam por justiça, para que recebam conforme merecimento e necessidade. Por todos aqueles, Senhor, que estão em dificuldades, tanto físicas como materiais, para que possam receber o bálsamo que vai minimizar esse sofrimento, fortalecendo-os para que eles possam, Senhor, firmes no propósito da mudança, continuar a sua obra, Mestre. Por aqueles que se encontram nos hospitais, leitos de dor. Por aqueles, Senhor, que têm o poder de decidir, que decide em benefício da humanidade, Pai, que decida em benefício do povo que está sob sua responsabilidade, buscando sempre o equilíbrio da sociedade, uma sociedade de amor, de paz, de trabalho, Mestre. Para que não haja guerras, Pai, mas sim diálogos, para que as intransigências sejam minimizadas, meu Pai. Por todos aqueles que trabalham na seara do bem, Senhor, para que não esmoreçam e continuem realizando as suas obras. Por todas as casas espíritas, todas as igrejas, todos os templos, enfim, todos os locais que se reunirem pessoas para a prática do bem, da caridade, para o estudo, para que possam, Senhor, se transformar em luminosas casas na noite escura, no caminho daqueles que estão perdidos, Pai. Sejam o ponto de referência, o porto seguro para aqueles que estão necessitados, Pai. Por esse nosso país maravilhoso, o Brasil, que grandes transformações acontecerão, Pai. É necessário dos escândalos, mas que tenhamos força, Senhor, para absorver, para modificar, para melhorar. Que esse país é um país maravilhoso, Senhor. E por nós mesmos, Pai. Graças a Deus. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, os companheiros de espiritualidade. Agradecidos por essa oportunidade, por essa tarde de estudo, de aprendizado. Agradecemos, Pai, do fundo da alma, e esperamos aqui retornar na próxima semana para a continuação desse estudo. Sede conosco, Mestre, por toda a nossa semana, nos amparando, nos orientando, nos auxiliando, nos fortalecendo, Pai, para que possamos, confiantes no vosso amor, na vossa caridade, realizar aquilo que nos propusemos. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Uma boa semana a todos, vamos em paz, que Deus nos abençoe. Aos companheiros da espiritualidade, que continuem a sua tarefa conosco. Aqueles companheiros que nos seguem pela internet, um cordial abraço fraterno e até a semana que vem, se Deus quiser. Vamos preparar agora a segunda parte do nosso trabalho, pedindo, que permaneçam em silêncio, e vamos partir
para a aplicação dos passes. Primeiro vão entrar os passes magnéticos e depois os passes espirituais. Ok? É só aguardar a orientação que serão encaminhados para a câmera. Um beijo fraterno, um abraço fraterno, que Deus ilumine o coração de cada um. Tá? Até a próxima, se Deus quiser.